A paz de Cristo, povo de Deus abençoado, você acaba de entrar no canal Júlio César, só a verdade. Hoje nós vamos falar a respeito do missionário Davi Miranda ser sucedido pelo Davi Miranda Neto. Diz a irmã Irene Miranda que Deus revelou para ela que o Davi Miranda Neto, Davi Neto, seria o sucessor do missionário Davi Miranda. Quando a gente vem para o livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 6, o que é que Deus fala para Josué? Deus fala para Josué que Moisés, ele morreu, e que Josué ia assumir o lugar de Moisés. Foi isso que Deus falou. Só que antes Deus fala assim: olha, Josué, se você tiver cuidado de guardar tudo que Moisés, o meu servo, ensinou para vocês, eu serei com você. Como eu fui com Moisés, também serei com você. E nada vai parar diante de você. Nada, onde você pisar a planta dos seus pés, eu serei contigo. E a gente sabe, irmãos, como Deus operou através de Josué. A fama de Josué foi tão grande na terra, que aonde Josué chegava, a Bíblia diz que os reinos tremiam e batiam joelhos de tanto temor que tinha, porque a fama de Josué, o nome Josué, foi espalhado sobre toda a terra, e ele conquistou muitos reinos, porque ele reteve a grandiosa palavra do Senhor, ele teve todo o cuidado de guardar a palavra do Senhor. Por este motivo Deus, ele foi com ele, e foi um grande homem nessa terra. A Bíblia diz na Epístola de João, segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, todo aquele que prevarica e persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Irmãos, não adianta você ficar bravo, você que está do outro lado aí, não adianta ficar brabinho. Se você não guarda a doutrina de Cristo, Deus não está com você. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Eu estou aqui como ensinador, como instrumento de Deus para te ensinar pelo amor da sua alma, porque Deus ama a sua alma. Se nós guardamos a doutrina de Cristo, que é o mandamento para a igreja, a Bíblia diz que Deus está com a gente. Você tem tanto ao Pai como ao Filho, diz a Bíblia. A palavra prevaricar significa guardar aquilo que nos foi mandado. Guardar aquilo que nos foi mandado. A Bíblia diz que temos que guardar a doutrina de Cristo, os seus santos ensinamentos, a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo. Irmãos, e a gente vê que o Davi Miranda Neto, quando ele começa a pregar, funda a igreja Regenere, trabalhando com a mocidade, ele começa a pregar, fazer a obra de Deus, ele já é reprovado logo de cara. Por quê? Quando ele surge, começam os escândalos. Aí tem vídeo dele em Israel, ele de bermuda jogando bola com os colegas. Tem vídeos dele andando de skate dentro da sede mundial, e muitos vídeos de escândalo. Então ele já começa, irmãos, ele não vem como um grande sucessor, ele não vem como alguém que fala, nossa, esse aí é um grande homem de Deus que surgiu, não. Ele vem cometendo escândalo, e nas redes sociais só dá Davi Miranda Neto. Este é o homem que vai suceder o missionário Davi Miranda? Não, infelizmente não. Porque a irmã Irene Miranda, não foi Deus que falou com ela, não foi Deus. Ela está indo pelo impulso do seu coração. Deus usou o missionário Davi Miranda enquanto vivo de uma forma extraordinária, grandiosa. O que é que Deus fazia através desse homem, sem idolatria, porque eu não gosto disso. Amém? Eu vou soltar um pedacinho aqui só para vocês terem noção do que acontecia. Olha aí. Algum obreiro que dude, ¿sí? Obreros, está dudando
Escuta aí, irmãos. Entendeu, irmãos? O que é que Deus fazia pelo missionário Davi Miranda através do intermédio dele? Entendeu o que Deus fazia? Por quê? Era um homem que guardava a palavra do Senhor. Era um homem que vivia em santificação, um homem que vivia na base da oração e do jejum, e Deus usava esse homem grandiosamente. A gente acabou de ver, irmãos, eu tive na sede mundial, uma das ressurreições de mortos, eu estava lá na sede mundial e eu vi com os meus olhos uma pessoa ressuscitando no dia, foi até no dia da Assembleia dos Santos, eu estava lá, eu vi com os meus olhos, a pessoa ressuscitou no dia. Então Deus usava ele grandiosamente. Aí você volta para o Davi Miranda Neto, ele foi fazer uma concentração, ele faz uma oração pela uma menina que está paralítica, ele faz a oração, coloca a menina no chão, a menina continua paralítica, irmãos. A menina continua paralítica. Quantos paralíticos largaram a cadeira de roda na época do missionário Davi Miranda, Deus usando ele? Quantas pessoas cancerosas, caroço desaparecia, quantos milagres grandiosos acontecia. Agora, quando chega Davi Miranda Neto, o suposto sucessor do Davi Miranda, irmãos, não acontece nada, muito pelo contrário, ele está servindo de antro de escândalo para o ministério, para as pessoas falar mal. Este é o homem que vai suceder. Ele está pregando contra a doutrina bíblica, a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo, escrito em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele prega contra a santificação, né? Contra a santidade. Ele diz que não tem problema o homem de Deus ficar sem camisa, andar de bermuda. Ele diz que não tem problema ir para um estádio de futebol, assistir a Copa do Mundo, assistir jogo. Ele prega contra a realidade que o cristão tem que viver. O cristão e o mundo não combina. Nós somos crentes, a gente não é mundano. Nós temos que viver diferente. Temos que viver diferente do mundo. Essa é a realidade. Por quê? Ou eu sou cristão, ou eu não sou. Não tem meio termo. Não tem esse negócio de ser cristão pela metade e as pessoas ficam falando mal de mim. Eu tenho que ser exemplo, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, diz a Bíblia. Então eu tenho que ser exemplo, eu tenho que brilhar, eu tenho que resplandecer. Eu não posso ser escândalo para as pessoas do mundo. As pessoas têm que me olhar como exemplo. Verdadeiramente esse homem é um cristão. Verdadeiramente essa mulher é uma cristã. Infelizmente, não é isso que ele está mostrando para nós, irmãos. Não é isto. Eu amo ele em Cristo como pessoa, mas como líder não tem como concordar, porque não foi Deus que escolheu. A igreja, hoje o ministério, não está fazendo aquilo que os apóstolos fizeram para colocar alguém no lugar de Judas. Eles fizeram uma oração para que Deus escolheram 2 homens, e a Bíblia diz que caiu sobre Matias, porque eles oraram a Deus para que Deus escolhesse um homem para assumir o lugar de Judas no apostolado. Hoje coloca qualquer pessoa, irmãos. As nossas igrejas sofrem hoje porque coloca qualquer pessoa para pastorear, e a gente vê as igrejas afundando, né? Infelizmente, a família tomou
o ministério no lugar do missionário Davi Miranda e não está sendo exemplo, não estão guardando a doutrina de Cristo, está sendo só escândalo envolvendo a família. Infelizmente, onde Deus parou de operar, a gente não vê mais os grandes milagres acontecendo, nem na Deus e Amor e nem em outros ministérios. Os grandes milagres que eu vi com os nossos olhos, com os meus olhos, infelizmente, irmãos, a gente não vê mais. Hoje em dia, se cair um demônio de grande hierarquia, bate na cara do pastor. Essa é a realidade. Amém? Deus te abençoe. Coloque nos comentários aqui. Você acha que Davi Miranda Neto está pronto para assumir o lugar do missionário Davi Miranda? Deus te abençoe grandiosamente.